Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, Pindamonhangaba, Brasil e para o mundo. Nós estamos com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos diversos, da atualidade, indicações, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus. Com o texto áureo, que é João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do erro, do engano, da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. Por isso, hoje nós temos um programa todo especial, iniciando as atividades, reiniciando as atividades e num ano que promete grandes transformações. E o tema que nós estamos trazendo é fazer tudo conforme o Senhor lhe ordena. O tema do nosso programa é fazer tudo conforme o Senhor lhe ordena. Se você quer ser um vencedor, se você quer vencer em todas as áreas da tua vida, se você quer uma vida abençoada, fazer tudo conforme o Senhor lhe ordena. E aí nós gostaríamos de compartilhar um texto da Bíblia, um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 7, no versículo de número 5, que diz assim a preciosa Palavra de Deus: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Eu vou ler novamente. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Você já deve ter ouvido falar na história de Noé, né? É ele que esteve ali naquele momento delicado da humanidade, onde Deus interviu na humanidade, porque a humanidade estava perdida, era muita maldade, muita violência, e Deus decidiu, acabar com tudo e começar uma nova etapa na humanidade. E Noé foi a pessoa escolhida por Deus para realizar uma grande missão. Graças a isso, graças a Noé, a intervenção de Deus e o amor de Deus, nós estamos aqui podendo compartilhar este momento. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção, eu li o texto aqui da Bíblia, no livro de Gênesis, o que aconteceu, mas eu queria chamar a atenção, e nesse primeiro bloco, nós falarmos sobre a situação daquele momento. Então, naquele momento, se nós formos analisar as Escrituras Sagradas, no capítulo 6, no versículo 5, vai dizer assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos dos seus corações eram só maldade continuamente. Então, naquele momento, a humanidade estava envolvida toda com uma grande maldade. E Deus olhou para a terra e viu violência, viu maldade, viu pessoas perseguindo as outras, passando por cima das outras, não querendo nada com Deus, pelo contrário, fazendo obras que irritam, que provocam a Deus, blasfemando contra o próprio Deus. E Deus olhou para a terra e viu tudo isso, e a terra estava corrompida. A humanidade estava corrompida naquele momento. Os homens, naquele momento, eles viviam quase 1000 anos, mas era só maldade. E aí, naquele momento, Deus foi permitindo, chegou num ponto que toda essa maldade chegou diante de Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus de amor, e chegou toda essa maldade, e Deus foi dando um tempo para que essa humanidade se arrependesse, mas essa maldade estava entranhada no coração da humanidade. Se nós fizermos um paralelo do tempo de Gênesis, no início lá da criação, e se nós trouxermos para os dias de hoje, o que você me diz? Como caminha a humanidade na atualidade? Nós estamos vendo uma humanidade maldosa, uma humanidade injusta, uma humanidade corrupta, uma humanidade
blasfemadora, faz obras de escarnecimento de Deus, debocha das coisas de Deus, brincam com as coisas de Deus. Infelizmente, não são todos, graças a Deus, mas uma grande parte da humanidade, seja no mundo, seja no Brasil, está corrompida. E Deus está vendo com os mesmos olhos que Ele viu naquela época, porque Deus não mudou. E Deus olha para a humanidade hoje e Ele fica entristecido com a forma com que a humanidade está sendo conduzida. Quando Deus interviu naquele momento, prestes ao dilúvio, Deus começou a mudar as regras naquele momento. Uma das regras que Ele mudou no pós-dilúvio é que o homem viveria não mais há quase 1000 anos, mas até 120 anos, com exceções, lógico. E depois, na outra intervenção de Deus, foi transformar o tempo do homem na terra de 70 a 80 anos, o que passar disso é cansado e enfadonho. Lógico, também tendo as exceções daqueles que chegam a 100 e poucos anos. Mas essa intervenção de Deus na humanidade, em vários momentos, foi por quê? Porque a humanidade desprezou a Deus e a humanidade caminhou para a maldade, para a corrupção e para a injustiça. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje nós encontramos uma sociedade caótica, uma sociedade violenta, onde é valorizado as coisas erradas, há uma inversão de pensamentos, há uma inversão de valores, e Deus está vendo tudo isso e pode ter certeza, não está agradando a Deus. Mas se você quer uma vida diferente, uma vida abençoada diante desse Deus, mesmo vivendo numa terra corrompida como os dias de hoje, Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer trazer uma grande transformação. Assim como lá no tempo do dilúvio, no tempo do início da humanidade, Deus interviu, mas Deus salvou. E Deus quer intervir e salvar você. Deus quer abençoar você. Por isso, que você possa fazer uma reflexão junto comigo para você entender o que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que Deus tem, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos conceder o fim que vós desejais. E eu espero que você deseje o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor de Deus. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Fazer tudo conforme o Senhor lhe ordena. E serás abençoado. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Fazer tudo conforme o Senhor lhe ordena. Se nós fizermos tudo conforme o Senhor lhe ordena, com certeza teremos uma vida abençoada. Mas nós compartilhamos o livro de Gênesis, um trecho da palavra do Senhor que diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara, mas a humanidade estava violenta, corrompida, provocando muitas injustiças e maldades. E aí nós falamos que Deus ficou triste com tudo isso e tomou uma decisão de punir aquele povo, mas de salvar e criar e permitir uma nova geração. E é isso que eu gostaria de compartilhar agora no segundo bloco. Um Deus de amor, um Deus que Ele não admite a maldade e o pecado, Ele intervém no tempo certo. Algumas pessoas falam assim, mas Deus não vai fazer nada nessa situação. Nós temos livre-arbítrio e Deus dá oportunidade até para o pior pecador, para ele se arrepender. Mas quando ele não se arrepende, o justo juiz, que é Deus, ele intervém e, infelizmente, aquele que fez a maldade vai pagar um preço. Alguns pagam aqui e alguns vão pagar aqui e lá na eternidade, porque Deus é justo. Mas Deus, que eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo de número 6, versículos 7, 8 e 9, que diz assim:
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí, no verso 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que coisa linda! Deus, vendo a maldade da humanidade, resolveu intervir. Mas, da mesma forma que ele resolveu intervir, fazendo justiça e juízo diante de um povo corrupto, maldoso, violento, enganador, blasfemador, escarnecedor de Deus, mesmo assim, o Deus que nos ama desde a sua criação, por isso ele nos criou imagem e semelhança, ele olhou e falou: não, eu vou dar uma continuidade, eu vou permitir uma nova geração. E aí ele olha para a terra e ele vê Noé, ele achou graça em Noé, e aí ele declara que Noé era um homem justo, um homem perfeito, um homem que no meio das suas gerações, uma geração corrompida, uma geração má, mas na sua geração ele vinha vindo de família que tinha valores, preceitos, e ele primava por isso, eram tementes a Deus. E aí diz que Noé em especial andava com Deus. Que coisa linda! Um homem, uma mulher precisa caminhar com Deus. Se você quer ser bem-aventurado, bem-aventurada, se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, se você quer ser um vitorioso ou uma vitoriosa, você precisa caminhar com Deus. Nada pode impedir você de caminhar com Deus, a não ser você mesmo. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento com Deus. Noé, mesmo naquele meio, naquela humanidade, naquela geração toda corrompida, toda injusta, toda maldosa, tudo quase igual à geração que nós estamos vivendo hoje, porque é muita maldade, muita violência, muita injustiça, muita corrupção, mas Noé, ele andava com Deus, e Deus olhou para ele e viu que era um homem reto, um homem íntegro, mesmo numa terra corrupta. Você pode ser íntegro, você pode ser justo, você pode ser uma pessoa honesta, mesmo num país onde a corrupção, onde a justiça, ela caminha a passos largos e ela está entranhada em tudo quanto é lugar, desde os mais simples até o governo, ou desde o governo até o mais simples. Mas você pode fazer a diferença, e Deus quer que você faça a diferença, e Deus vai fazer a diferença na sua vida, como fez na vida de Noé. E aí Deus vê e escolhe Noé, e Deus traça um plano, um planejamento, para que por meio da vida de Noé e de sua família, a humanidade fosse salva. O desejo de Deus sempre é bom, Deus sempre quer o melhor para as pessoas. Agora tem pessoas que não querem nada com Deus, aí planta, colhe, planta injustiça, vai colher o juízo, e o juízo de Deus, de um Deus que é poderoso e que não brinca, um Deus que ele nos dá um amor pela graça, um favor não merecido, mas é um Deus que ao injusto, ao pecador, ele não tem por inocente, e no tempo certo ele responde em relação a isso. Então busque a graça de Deus e não faça graça com Deus, porque Deus não aceita escarnecedores, pessoas que brincam com as coisas dele. Ao contrário, Deus quer fazer grandes coisas por meio da sua vida. E aí Deus observou e achou Noé e criou uma oportunidade para a continuidade da humanidade. Quando nós fazemos tudo o que Deus quer, Deus nos abençoa. Então, uma coisa linda, Deus pegou e deu um projeto para Noé. Deus falou com Deus, como Noé andava com Deus, Deus falava com ele, e Noé sabia disso, conseguia ouvir a voz de Deus. E naquele momento Deus dá um projeto. Qual era o projeto? Construir uma arca.
parecia uma loucura. Construir uma arca num período que não tinha chuva, não tinha águas ali, rio, mares, né? E construir uma arca. Mas Noé resolveu obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Importante é você obedecer a Deus, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o ontem, o hoje, mas Ele sabe o amanhã, coisa que ninguém sabe. E no amanhã, Ele quer o melhor para você. E Noé, ele ouviu a Deus, ele sabia quem era o Deus da vida dele, e ele confiou em Deus, e ele se dispôs, ele juntamente com a sua família, a liderança de Noé e os seus familiares aceitaram esse desafio, e eles começaram a construir a arca. E eles não sabiam o que ia acontecer no final, porque Deus falou, mas em você viver o final é muito diferente. Mas eles confiaram e fizeram e obedeceram, fizeram tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Nós estamos no final do segundo bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenar. Conforme tudo que o Senhor lhe ordena. Esse é o segredo daqueles que querem vencer. Esse é o segredo da vitória, daqueles que querem ser abençoados nesta terra. Nós compartilhamos no primeiro e segundo bloco a história de Noé, o início, a humanidade toda corrupta, uma humanidade toda injusta, cheia de maldade, mas Deus olhou para a terra e no meio daquela humanidade, daquela geração corrupta, Deus encontrou Noé. E Deus faz um plano para punir aquela geração por meio do dilúvio, mas Deus faz um plano para salvar a geração por meio de Noé e sua família. E aí Deus fala com Noé, porque Noé tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus, era um homem justo. E aí naquele momento Deus dá um projeto para ele. Que projeto? Construir uma arca. E Noé não discutiu, mesmo que as circunstâncias pareciam uma loucura para aquele momento, mas Noé abraçou aquele projeto, porque ele sabia que era do Deus vivo, aquele que ele conversava, um Deus espírito, mas verdadeiro, um Deus real. E aí ele com a sua família iniciam a construção dessa arca. Essa construção durou 100 anos. E durante todo esse período, as pessoas viam Noé, aquilo era o tema, o assunto daquela época, todos brincavam, debochavam dele, porque não tinha chuva, porque não tinha rios, não tinha água, para que a construção de um barco? E Noé explicava para eles, porque Deus viu a maldade no coração de vocês, da humanidade, e Deus vai trazer a juízo à humanidade, e vocês precisam se arrepender. Mas o povo mais debochava, mais brincava, e Noé fez isso 100 anos construindo essa arca. Sabe o que quer dizer isso? Deus é longânimo. Durante todo esse período, foi falando, anunciando, preparando a humanidade para se arrepender, mas a humanidade não se arrependeu. E quando chegou o tempo, Deus, Noé, com os animais entraram na arca. Eu não vou entrar nesses detalhes, você já conhece. Noé e sua família e os animais entraram na arca, tudo conforme Deus lhe tinha orientado, porque Deus deu o projeto, Deus deu os detalhes, Deus deu as orientações, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E quando eles entraram, diz a palavra de Deus que Deus fechou a porta, trancou, e a partir dali fez-se uma separação entre aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam destruídos. E aí veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites, chuva, até que cobrisse a terra toda, até os montes, e todas as pessoas, animais foram destruídos.
mas Noé e sua família foram agraciados com a salvação. Por quê? Porque eles ouviram a Deus e obedeceram a Deus. Tem pessoas que ouvem a Deus e não obedecem a Deus. Tem pessoas que ouvem a Deus e debocham de Deus, brincam com as circunstâncias. A humanidade, Deus está anunciando, a igreja está anunciando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E fala sobre salvação, que é entregar a sua vida para Jesus para ser salvo naquele dia. A humanidade está vendo os sinais que estão escritos na Bíblia Sagrada acontecer, mas uma grande parte da humanidade está brincando com isso, está envolvida em sujeiras, em corrupções, em maldades, em injustiças, em impunidades, se achando próprios deuses, blasfemando contra Deus. Mas Noé fez diferente, e Deus quer que você faça diferente, que você acredite que realmente Deus é um Deus zeloso, amoroso e que é o melhor para a sua vida, mas o melhor precisa que você saia dessa vida embaraçada. Precisa que você entregue a sua vida a Deus, por meio de quem? Por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, o único que pagou um preço precioso por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, se tornando o Cordeiro de Deus, para que os meus e os vossos pecados fossem perdoados. O único que ressuscitou dos mortos. Quantas religiões falam ali, quantos líderes religiosos, mas o único que viu a morte, passou pela morte, mas ressuscitou, foi Jesus Cristo. Nenhum outro. Está no cristianismo, mas no cristianismo verdadeiro, que é a essência, é Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Noé acreditou, ele e sua família entraram na arca e foram livres, foram abençoados. O trabalho que ele fez ao longo dos anos trouxe fruto para ele mesmo, para a humanidade, lógico, porque houve uma continuação da humanidade, mas para a vida dele e para a família dele, porque ele obedeceu. Quantos homens e mulheres, líderes familiares, que não obedecem a Deus e prejudicam todos os seus familiares. Mas quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos tudo aquilo que Deus tem ordenado às nossas vidas, o que acontece? Vitória, bênção, milagres, livramentos, salvação. E é isso que Deus quer. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas você precisa tomar uma atitude, uma decisão, como Noé tomou. Noé andava com Deus e, por andar com Deus, ele decidiu obedecer a Deus e fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Se você não sabe o que Deus está ordenando, busque a Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Peça para Ele, com certeza Ele vai falar. Ele fala por meio da palavra de Deus, Ele fala por meio dos pregadores, Ele fala por meio de profetas, profetisas, Ele fala por meio do Espírito Santo. Quando você entrega a vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. E aí Ele fala com você. Então busque a Deus. O tema do nosso programa de hoje é fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E o exemplo é Noé. E passou pelo dilúvio, por um tempo de juízo de Deus, mas ele foi salvo, ele e sua família. Nós estamos caminhando para tempos de justiça e de juízo de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Deus, em especial a Jesus Cristo, para que você possa passar nesse tempo e receber graça, salvação e as bênçãos que Deus tem preparado para você e para os seus. Eu quero orar com você, eu quero pedir para que Deus abra o teu entendimento para você fazer como Noé, andar com Deus e ser abençoado. Olha o que diz a palavra de Deus antes de orar, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Depois que eles saíram da arca, Deus estendeu as mãos sobre ele e abençoou ele e os seus filhos, ele e a sua família, e deixou ainda o arco de Deus, aquele que vocês chamam de arco-íris, que é chamado arco de Deus, como um sinal. Cada vez que houver chuva, há um sinal de Deus, porque Deus fez uma aliança com aquele homem e fez uma aliança com a humanidade,
que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Amado e eterno Deus, eis aí o teu filho e a tua filha, que está, Senhor, aqui conosco. Visita ele agora, visita ela agora, toca da cabeça à planta dos pés, toca, Senhor, no profundo, na divisão da alma e do espírito, na mente, convence pelo teu Espírito Santo sobre a tua vontade, que eles possam estar aquebrantados e tomar a melhor decisão da vida deles, que é entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e caminhar com Deus agora até a eternidade. Quando findar o seu tempo aqui, ele e sua família vão estar junto contigo, nós juntos por toda a eternidade. Assim eu oro em gratidão e faço isso em nome de Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por mais este momento juntos em que podemos fazer uma reflexão sobre a luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe as suas atividades, que Deus abençoe o Brasil.